A virtude te liberta e também te aprisiona. A partir do momento que você passa a ser uma pessoa virtuosa e você começa a entender o sistema de coisas e tudo como funciona e assim por diante, para que fique mais simples, para que você entenda, quando você atinge a iluminação, e quando eu falo iluminação, é a iluminação católica, nunca mais vai ser da mesma maneira. Você tá entendendo? Sem a virtude você não tem liberdade, a virtude é humildade. Eu não estou falando que você vai ter uma vida se mortificando durante a vida inteira, mas você começa a perceber padrões e sinais e a ilusão de que muitas pessoas vivem em si, ou as pessoas que vivem em alguns lugares e não enxergam a realidade dela ou a realidade ao redor. E aí quando aparece alguém que destoa dos demais, ele é ostracizado. Às vezes você como católico, você tem que se impor como católico. Hoje em dia a nova geração de católicos, a presente, não a que está vindo, ela não se impõe como católicos. Ela vê outros católicos falando um absurdo e ficam calados. Eu não consigo fazer isso, tá certo? Se eu vejo alguém cometendo uma injustiça ou alguém falando uma informação errada, eu intervenho. E ninguém vai me calar por conta disso. Eu vou terminar o meu ponto de vista. Porque a sua função como católico é defender a fé de Cristo. É chegada a hora de vender a sua capa e comprar uma espada. O que Jesus está falando com isso? De comprar armas? Não, de você defender a fé com unhas e garras. Você não ter vergonha de defender o seu ponto de vista, que é o ponto de vista de Cristo. Cristo disse: amai uns aos outros como vos amei. Ele disse isso, mas ele não disse: sejam escravos uns aos outros. Entendeu? Cristo nos deu a oportunidade de perdão e de nova chance. Por exemplo, a parábola da mulher adúltera. Rabi, a lei diz e os profetas que ela foi pega no ato, temos que apedrejá-la. A tradição cristã nos diz que Jesus abaixou no chão e escreveu o pecado de cada um e fez uma seta apontando. Na Bíblia só nos diz que Jesus abaixou no chão. E todos soltam as pedras e vão embora e ele fala: mulher, onde estão os seus acusadores? Vá e não peques mais. O que Jesus disse ali, ele deu uma segunda chance para a pecadora. Então vai e não peques mais. Antes, se a mulher traísse, se ela fosse pega em adultério e assim por diante, ela ia ser condenada ao inferno. Depois de Cristo, ela passa a ter uma segunda chance se ela se arrepende de coração. Vai e não peques mais. É totalmente diferente de uma vagabunda que se orgulha do que faz. Então, gratuito, público e de qualidade é o inferno. Tá certo? Não tem nada de graça. A conta vai chegar. Uma coisa é uma mulher que errou, porque ninguém é perfeito, só Cristo é perfeito, ninguém é perfeito. Tanto mulher como homem que errou e essa pessoa se arrependeu, ela buscou a Cristo e ela recomeçou uma nova vida. Não sejais hipócritas. Não sejam um personagem, tá entendendo? Sejam você mesmo, gostarem bem, não gostarem, amém. Por quê? No momento de dificuldade, as pessoas vão te procurar porque elas sabem a sua índole. Você se impõe, você mostra como você é e como você pensa. No primeiro momento, as pessoas. Isso acontece comigo sempre. No primeiro momento, as pessoas gostam de mim. No segundo momento, as pessoas me odeiam. E no terceiro momento, elas acabam se tornando meus amigos. Por quê? Se uma guria chega pra mim e pergunta assim: o que você achou desse vestido? Se eu acho ele feio, eu vou falar: ele é feio e acabou. Entendeu? Eu não vou ficar passando, não, ele é bonito e tal. Eu vou explicar o que aconteceu recentemente na paróquia aqui da igreja da cidade que eu moro atualmente. Um padre foi, isso viralizou no Brasil inteiro, foi e criticou uma escultura que tem de um artista plástico de Nosso Senhor Jesus Cristo no altar da igreja. Ele falou que a escultura parecia um espantalho e assim por diante, tal, que deveria tirar aquilo e que ter a cruz. Ele errou em chamar de espantalho? Ele errou de chamar espantalho. Ele está certo na questão que deveria ter o altar com a cruz? Ele está certo na questão que tem o altar com a cruz. Vai ser feito um altar
em torno do Jesus. Só que eu vejo por parte de muitas pessoas que pegaram um apego emocional a hipocrisia de falar que aquela imagem é bonita. Não é. Ela é feia. Não estou falando para jogar fora, porque primeiro que faz parte da história da cidade, tá? Aquilo foi doado por um artista plástico, foi feito para a cidade. Aquilo tem que ser preservado, tem que ser mantido na igreja, mas não dá para você negar a verdade. Quando você se confessa, quando você está em estado de graça, quando você se converte a Cristo, viver a Cristo, morrer é lucro, viver é sofrimento. Pare de mentir, não seja hipócrita. O católico não tem que ser hipócrita. Fale a verdade sem medir as consequências, porque Cristo sabe o seu coração, não o que você fala. Tá entendendo? Então o que é feio tem que ser dito que é feio, o que é bonito tem que ser dito que é bonito. Nós temos que ver a conjuntura do período. Primeiro, quando a imagem foi feita, o orçamento era muito baixo, tinha muitas obras de caridade na cidade, tinha albergue, tinha seminário, tinha muitas outras coisas. Então, a igreja, naquele princípio que ela foi construída, ela não foi construída com tanta pompa e tanta glória, e altares, e rococó, e parará, tarará, porque tinha outras prioridades mais importantes naquele momento, que era manter o seminário, que era manter a caridade, manter tudo, entendeu? Então você tem que ter prioridades para com Cristo. Você acha sinceramente que Cristo está mais preocupado com um altar lindo, folheado a ouro, ou com a caridade que você está fazendo? Com a caridade. Só que agora é o momento em que você tem que focar na beleza da igreja, porque a beleza salva. Então haverá reformas, tudo de melhoramento, e eu espero também que o altar combine com o Cristo, fique bonito, embeleze o Cristo em si, porque ele não é tão feio assim, tá? Ele é proporcionalmente, dá para você entender que é Cristo, porque hoje, atualmente, tem muitas obras de arte que você nem entende que é Cristo, né? É algo grotesco. Ali ainda você entende que há a presença de Cristo, entendeu? E aquilo já virou um símbolo da comunidade, da igreja, você não tem como tirar. E o padre que criticou, parece que a paróquia dele tem um similar. Então ele aproveitou a oportunidade para fazer uma politicagem, entendeu? Algo político. Ou ele não tem coragem de falar na paróquia dele, ou ele fez algo político para testar o que a população da cidade pensa. Só que o problema da população dessa cidade é que eles não têm coragem de falar. Ninguém tem coragem de falar nada. As pessoas veem as coisas erradas e ficam quietos, caminhando e cantando, seguindo a canção, como que se nada tivesse acontecendo. A beleza salva. Se nós pensássemos desta maneira, de tudo vai ficar estático da maneira que está, a igreja não teria essa escadaria belíssima que foi construída. Ela foi construída posterior. Tudo é feito reformas, é mudança, o tempo muda. É por isso que Cristo nos deu para Pedro: o que ligares no céu será ligado e o que desligares será desligado. Porque Deus, estando fora do kairos, fora do tempo e espaço, ele sabe que nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Então hoje isso é certo, amanhã isso é errado. Amanhã isso é errado, hoje isso é certo. Cada igreja, cada momento da igreja tem seu tempo, cada padre da igreja tem seu tempo. E muitas pessoas pegam o padre da paróquia para Cristo, e o coitado não tem culpa. Ele não pode se manifestar de maneira alguma, porque senão a comunidade massacra ele. É isso que acontece em todas as paróquias. Eu não estou falando que o padre tomou posição, nem conversei o padre a respeito disso, nada. Estou falando o seguinte: vamos ter um pouco de parcimônia, vamos parar de ser hipócritas, tá? Vamos se tornar católicos de verdade. Eu fui um pecador imundo, tá certo? Me confessei e tudo. Cristo perdoou meus pecados, porque Cristo deu o perdão apesar respeito através o perdão através do Padre. Ele deixou isso para nós. Então você está perdoado. Agora eu vejo pessoas que se confessam e ficam se lamentando. Ah, mas eu sou um pecador, porque isso e isso. Então você não acredita no perdão, porque a partir do momento que o padre fala, você está perdoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está perdoado, tá? Então faça sua parte, vá e não peques mais. A virtude é algo muito caro. As pessoas não sabem o quanto mais virtuoso você é, mais você sofre. Tá entendendo? Mais você sofre chacotas, mais você é perseguido, mais você é julgado. As únicas pessoas que vão entender isso são os padres e os bispos, que sofrem isso com frequência,
porque as pessoas atacam os padres modernos e assim por diante, mas elas não entendem que tem que haver padres modernos e tem que haver padres conservadores e assim, porque a maioria escolheu Jesus ou Barrabás, a maioria escolheu Barrabás e disse crucificam. Então ninguém pode ter 100% de nada, só Cristo é 100%, só a igreja é 100%. E cada igreja é o seu tempo. Eu sei que é uma encheção de linguiça ficar falando aqui para ninguém assistir, mas provavelmente no futuro alguém vai assistir esse vídeo. Se você quer ser um católico melhor, comece não sendo hipócrita, tá? Tem pessoas que eu vejo que falam absurdos e depois fazem de lobo em perna de cordeiro. Oh, eu sou bonzinho, não sei o que. São Pedro xingava, São Pedro gritava, São Pedro tacava as coisas. Por quê? Porque ele era humano, tá? Ele não era um personagem, ele era Pedro. Pega o Pedro no circo de Roma gritando para Nero: este lugar onde hoje derrama o sangue de cristãos, Cristo vencerá para sempre. Ele sabia que naquele momento ele ia morrer, mas ele falou o que tinha que ser dito. Ele não foi hipócrita. Não sejam hipócritas, tá certo? Tenha uma boa noite.